Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite simples e análise da Loteca concurso 1189, atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1189, atualizada. Primeiro jogo São Paulo e Grêmio. O São Paulo está em 16º colocado e o Grêmio está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do São Paulo, 4 empates e 7 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do São Paulo nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de São Paulo, coluna 1. Segundo jogo, Ceará e Sport Recife. O Ceará está em 6º colocado e o Sport Recife está em 20º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Ceará, 4 empates e 4 vitórias do Sport Recife. Já nos últimos 5 jogos do Ceará nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Ceará, coluna 1. Terceiro jogo, Operário e Botafogo de Ribeirão Preto. O Operário está em 10º colocado e o Botafogo de Ribeirão Preto está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Operário, 4 empates e 2 vitórias do Botafogo de Ribeirão Preto. Já nos últimos 5 jogos do Operário nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Quarto jogo, Vila Nova e Atlético Paranaense. O Vila Nova está em 3º colocado e o Atlético Paranaense está em 9º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Vila Nova nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Vila Nova, coluna 1. Quinto jogo, Vasco da Gama e Fortaleza. O Vasco da Gama está em 11º colocado e o Fortaleza está em 17º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Vasco da Gama, 3 empates e 4 vitórias do Fortaleza. Já nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama nós temos 1 empate e 4 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Sexto jogo, Atlético Clube e Novo Horizontino. O Atlético Clube está em 15º colocado e o Novo Horizontino está em 14º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Clube nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Sétimo jogo, Atlético Goianiense e Remo. O Atlético Goianiense está em 13º colocado e o Remo está em 2º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Goianiense, coluna 1. Oitavo jogo, Bahia e Vitória. O Bahia está em 8º colocado e o Vitória está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos
5 vitórias do Bahia, 7 empates e 3 vitórias do Vitória. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Bahia coluna 1. Nono jogo, Corinthians e Santos. O Corinthians está em 10º colocado e o Santos está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Corinthians, 4 empates e 4 vitórias do Santos. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Corinthians coluna 1. 10º jogo, Juventude e Fluminense. O Juventude está em 18º colocado e o Fluminense está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Juventude, 3 empates e 1 vitória do Fluminense. Já nos últimos 5 jogos do Juventude nós temos 1 empate e 4 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Fluminense coluna 2. 11º jogo, Flamengo e Botafogo. O Flamengo está em 2º colocado e o Botafogo está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 10 vitórias do Flamengo, 1 empate e 4 vitórias do Botafogo. Já nos últimos 5 jogos do Flamengo nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Flamengo coluna 1. 12º jogo, Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro está em 4º colocado e o Atlético Mineiro está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Cruzeiro, 5 empates e 7 vitórias do Atlético Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Cruzeiro coluna 1. 13º jogo, Paysandu e Goiás. O Paysandu está em 19º colocado e o Goiás está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Paysandu, 5 empates e 6 vitórias do Goiás. Já nos últimos 5 jogos do Paysandu nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Goiás coluna 2. 14º jogo, Bragantino e Palmeiras. O Bragantino está em 3º colocado e o Palmeiras está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Bragantino, 5 empates e 7 vitórias do Palmeiras. Já nos últimos 5 jogos do Bragantino nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Palmeiras coluna 2. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.